Oi, eu sou o Lucky Curiango e eu não acredito na teoria da conspiração que o Eminem morreu e foi trocado por um clone. Skypiea talvez seja o arco mais polêmico entre todos os arcos de One Piece. Na fanbase de One Piece existem algumas coisas que praticamente todo mundo concorda. Enies Lobby e Marineford são alguns dos melhores arcos do mangá inteiro. Long Ring Long Land e Thriller Bark são alguns dos piores. A melhor garota de One Piece não é nem a Nami, nem a Robin. O Law Mulher tá literalmente ali. É o tipo de coisa que até os mais do contra dentro dessa comunidade são meio que obrigados a concordar. Mas esse definitivamente não é o caso de Skypiea. Skypiea provavelmente é o arco que mais divide opiniões em One Piece inteiro. Algumas pessoas colocam ele no top 5 dos melhores arcos da história inteira, enquanto outras colocam eles nos top 5 piores arcos da história inteira. E eu meio que concordo com os dois. É estranho, eu sei, mas eu acredito que Skypiea tem alguns dos altos mais altos do mangá inteiro e, infelizmente, alguns dos baixos mais baixos que a história de One Piece pode ter. E eu acredito que bastaria uma mudança, que eu vou propor nesse vídeo, que faria Skypiea deixar de ser um dos arcos mais entediantes de One Piece para ser um dos arcos mais emocionantes da história inteira. Eu sou obrigado a começar com um prefácio de que eu leio o mangá. Só o mangá. Eu vi um episódio ou outro do anime de One Piece, por mais que eu seja apaixonado pelo estilo antigo de arte que o anime tinha, eu também sei que a Toei estica muito mais do que deveria alguns arcos, e Skypiea é uma das maiores vítimas disso. Eu já considero Skypiea um arco muito inchado e muito mais longo do que deveria ser no mangá, então no anime eu só consigo imaginar que pareça como alguma espécie de purgatório shonen do filme Nosso Lar. Skypiea, já logo de cara, tem um problema enorme. One Piece teve duas sagas antes de Skypiea. East Blue, uma abertura praticamente irretocável da história, que eu sou apaixonado, e ainda melhor que o East Blue, Alabasta. Uma das melhores sagas da história inteira. As comparações ficam ainda mais difíceis de serem evitadas pelo fato que, se você olhar só nos pontos principais da história, as duas sagas, Alabasta e Skypiea, são extremamente parecidas narrativamente falando. Os Chapéus de Palha chegam em uma terra desconhecida, com regras e criaturas que eles nunca viram antes, descobrem que foi tudo dominado por um déspota malvadão, que a maior parte das pessoas acreditam que é um cara do bem, se vê em uma luta entre uma organização criminosa desse mesmo criminoso, um exército rebelde e o governo local, e tudo isso acontece enquanto Luffy se perde do grupo por capítulos demais até ser levado para lutar contra o chefão final por um animal que é uma figura religiosa vista como um guardião espiritual pro povo local, o que é extremamente específico para algo que aconteceu duas vezes. Mas uma diferença que faz uma saga definitivamente ser uma das melhores do anime e amada por quase todos, e a outra ser chamada de arco filler canônico, é só uma: a Vivi. Em Alabasta, você é apresentado no começo da saga, muito antes de descobrir que Alabasta, inclusive, existe, a princesa Vivi, uma personagem que viaja com os chapéus de palha por toda essa parte da história. Luta com eles, ri com eles e, principalmente, é apaixonante para qualquer leitor com um coração que funciona. Quando a história chega em Alabasta, uma das personagens que você mais gosta é intimamente ligada a todo o plot. E, por consequência, todos os chapéus de palha também são, lutando pelos companheiros deles e toda aquela coisa gostosa de One Piece. Cada luta significa muito, cada péssima ação do Crocodile te dá muita raiva. A ligação emocional que você tem com Alabasta é construída muito antes de conhecermos o seu primeiro deserto, e por causa disso eu acho que o arco inteiro é elevado. Em Skypiea, simplesmente não tem isso. Quer dizer, tem, mas demora muito tempo pra chegar, muito mais do que deveria, inclusive. Mas mais sobre isso depois. A saga começa absurdamente bem. Logo depois do final de Alabasta, com um navio caindo dos céus de ponta cabeça. E o log pose, a bússola que a gente usou pra se descobrir onde fica a próxima ilha religiosamente até agora, apontando diretamente pra cima. Além disso, uma das vilões principais do último arco entrando na tripulação quase que à força. A expectativa do que tem por vir acaba ficando altíssima. Os Chapéu de Palha, então, chegam em Jaya, o paraíso pirata. Uma ilha dominada só por piratas, que o Oda, obviamente, usa pra fazer um foreshadowing de uns personagens que só vão fazer alguma coisa daqui a 5 anos depois de aparecerem pela primeira vez, porque é isso que o Oda faz de melhor, afinal de contas. Em Jaya, os nossos personagens vão tentando descobrir detalhes sobre como chegar nessa misteriosa ilha do céu. Algumas pessoas riem deles, outras dizem que eles podem encontrar pistas do outro lado de Jaya, e quando eles vão pra lá, eles descobrem um homem bizonho com uma noz na cabeça, o tataraneto do Noland, o mentiroso, um explorador do passado que foi executado por suas mentiras, que disse ter descoberto a cidade de ouro, Eldorado, mas que quando voltou com mais pessoas para encontrar o tal do ouro, não encontrou absolutamente nada, que se tornou uma espécie de conto de fadas no South Blue, um negócio meio Pedro e o Lobo, só que mais cabuloso. Se você mentir, você vai morrer executado pelo governo igual o Noland o mentiroso. As crianças que ouvem isso devem dormir bem pra caramba depois. Pior que isso, só a música da Cuca pra criança ir dormir cheia de neurose. O descendente de Noland explica como chegar nas Ilhas do Céu pela Knock Upstream. Diz que é perigoso e diz que eles têm pouco tempo pra conseguir chegar nelas, porque essa é a parte mais importante e a que mais me tirou de Skypiea de todas. Os Chapéus de Palha não precisam ir pra lá. Talvez até por uma lógica de história normal, eles não deveriam ir pra lá. Vamos lá.
One Piece, todos os piratas da Grand Line têm que seguir um log pose, essa bússola especial que aponta só pra próxima ilha e nada além da próxima ilha. Quando você chega na próxima ilha, o log pose recalibra e te aponta pro próximo caminho. O tempo pra recalibrar pode levar qualquer coisa entre algumas horas e alguns anos. Até aí, tudo bem. Uma excelente forma de dar uma razão pros Chapéus de Palha explorarem todas as ilhas que eles chegam. Se eles são obrigados a esperar, é melhor sair pra passear do que ficar no barco ou qualquer coisa assim. O tempo de espera do log pose é o principal artifício narrativo pra praticamente metade das histórias da primeira parte de One Piece. Quando os Chapéus de Palha chegam próximos a Skypiea, o log pose deles começa a apontar diretamente pra cima. Eles provavelmente ficariam perdidos no mar e navegando às cegas, mas um grupo de outros piratas símios amigáveis entregaram pra eles um Eternal Pose pra Jaya, o que significa que ao chegar em outra ilha, mesmo que não fosse aquela que o log pose estava apontando para originalmente, o equipamento iria recalibrar pra fora das Sky Islands e pra próxima ilha na história. Isso tudo pra dizer que não existe razão nenhuma pros Chapéus de Palha irem pra Skypiea. Na verdade, se eles quisessem continuar a jornada deles de forma, entre aspas, eficiente, eles deveriam continuar a viagem e abandonar a ilha no céu. Até eles irem pra lá, não existe nenhuma razão pra eles irem pra lá, fora a vontade de conhecer um lugar novo, é claro. Ou seja, Skypiea é, por definição, uma side quest. O Luffy simplesmente não conseguiu abandonar a notificação de que a quest estava prestes a falhar se ele não corresse atrás dela imediatamente e decidiu ir pra ilha no céu. O que por si só não é um problema, One Piece é uma história de aventura e descobrimento. Os personagens decidirem se aventurar apenas pela aventura não é tão ruim. Mas, novamente, a gente acabou de sair de Alabasta, onde o próprio ato de chegar em Alabasta já era importante e carregado de emoções. Aqui, o ato de chegar em Skypiea parece mais uma piada e um desejo do Luffy do que qualquer outra coisa. Isso não é pra dizer que essa primeira parte do arco é toda ruim. Todo esse descobrimento, investigação e principalmente o próprio ato de pegar o barco e navegar pra cima é uma excelente aventura. Dá pra história uma verdadeira cara dos melhores livros do Júlio Verne, mas com um problema sério que vai ser uma praga pro todo o resto da saga de Skypiea. É muito mais longo do que deveria ser. Muitas vezes parece que falta confiança no Oda, no seu leitor, de que a gente vai entender e embarcar na ideia do que ele tá querendo fazer. Porque eu, pessoalmente, com tudo que eu já tinha visto de One Piece até agora, quando me disseram que tinha uma ilha no céu, a minha reação foi tipo, tá bom, tem uma ilha no céu. E pronto. Eu tava pronto pra aceitar isso e seguir em frente. Mas não. O Oda quer deixar bem claro o que ele iria fazer com a história e como essa ilha funciona. O que não seria um problema, se ele não tratasse a gente como se a gente fosse um australopiteco enquanto ele fizesse isso. Explicando os mínimos dos mínimos detalhes de novo e de novo. O que pra muita gente deve ser legal pra caramba. Mas toda essa explicação e encheção de linguiça acaba entrando no caminho da gente, ir pra ilha no céu, que parece a parte legal de verdade. Na última parte do arco de Jaya, quando a gente tá prestes a ir logo pra ilha no céu, a história que até agora caminhava em um bom ritmo se torna lenta demais. Por exemplo, no capítulo 227, os Chapéus de Palha descobrem onde fica Skypiea, que ela existe e até o processo pra chegar nela. E você pensa, ótimo, então vamos embora pra Ilha dos Céus. Mas não. No capítulo 228, o descendente do Noland passa mal, conta parte da backstory muito triste dele e decide ajudar os Chapéus de Palha a ir pra Ilha do Céu. E você pensa, ótimo, então vamos embora. Mas ainda não. No capítulo 229, eles explicam pra gente de novo, mas de um jeito um pouco diferente, o processo todo. Literalmente desenhando pra gente poder entender. E eu, que já tinha aceitado que a Ilha no Céu existia 15 capítulos atrás, só conseguia pensar, tá bom, agora vamos embora. Mas ainda não. No capítulo 230, nós descobrimos que além de todos os outros detalhes que precisam para ir pro céu, os Chapéus de Palha também precisam roubar um pássaro específico para ajudar eles, porque, sim, só isso. Eles se separam e brigam com bichos genéricos da floresta e não conseguem capturar o maldito pássaro. Então, a gente vai pro capítulo 231, aonde os Chapéus de Palha passam a porra do capítulo inteiro brigando com insetos variados da floresta e no final do capítulo, finalmente eles conseguem capturar o pássaro. O que significa que no próximo capítulo eles vão pro céu? Não, também não. Porque enquanto tudo isso acontecia, Bellamy, que é o vilão da semana de Jaya, tava batendo no nosso novo amigo da noz da cabeça e o Luffy tem que ensinar uma lição pra ele. No capítulo 332, então, o Luffy dá uma sova merecida e bastante satisfatória do Bellamy. O que só me fazia pensar, agora o cara ajudou o Luffy e o Luffy ajudou o cara. Perfeito, a gente tá sem pontas soltas e podemos ir pro céu sem problema nenhum. Oda gênio. Mas adivinha? Ainda não, porque nos próximos 2 capítulos a história sai completamente do Luffy de Skypiea e a gente tem que visitar o resto do mundo. É apresentado pra gente alguns dos personagens mais legais da história inteira. O Doflamingo, o Kuma, o Barba Branca e vários outros personagens maneiríssimos. O que só aumenta a minha vontade de não ir pra Ilha no Céu. Porque o mangá esfrega na nossa cara que o Luffy tá ignorando uma main quest muito maneira, que parece bem mais legal que explorar essa tal de Ilha no Céu e farmar XP. E depois de 7 capítulos de atraso, no capítulo 235,
5, os Chapéus de Palha finalmente zarpam pra Ilha dos Céus. O que você lendo hoje em dia, um capítulo seguido do outro, não parece tanta coisa, mas eu imagino os caras que estavam lendo One Piece no semanal e tiveram que esperar 1 mês e meio dos Chapéus de Palha batendo em inseto e cometendo tráfico de animais exóticos antes de poder chegar na Ilha dos Céus, que parecia a parte realmente interessante. E esse problema só vai aumentar quando eles realmente chegarem no céu. O arco de Skypiea inteiro é inchado, muito maior do que ele deveria ser. Por mais que divertido, o mangá poderia tranquilamente ter 20 capítulos a menos nos céus que ele só teria a ganhar. Pacing. Esse é o maior problema de Skypiea e qualquer pessoa, até aquelas que mais gostam do arco, vão concordar comigo nesse ponto. Chegando lá em cima, o mangá começa a virar uma aventura maneira de novo. Enquanto nos últimos 5 capítulos praticamente nada aconteceu, agora tudo acontece de uma vez. Os Chapéus de Palha logo encontram os mistérios dos céus. Peixes que nadam em ondas de nuvens, monstros gigantes, um nativo claramente inspirado nos nativos americanos, só que com uma fudendo bazuca que atira neles, e um cavaleiro que anda em um Pégaso nos céus que resgata eles. Tudo isso com um capítulo no céu. E mais bizarro ainda, isso tudo não é nem em Skypiea ainda, isso foi só no portão de entrada, eles ainda estão no subsolo do céu, tem mais um nível inteiro de céu para eles subirem até chegarem na própria Skypiea, o que só aumentou as minhas expectativas do que realmente estava por vir. Se a entrada já é assim, lá em cima deve ser o lugar mais legal do mundo. Os Chapéus de Palha não pagam o preço exorbitante de pedágio que tem para entrar em Skypiea e eles já entram na Ilha dos Céus com 2 estrelas do GTA tocando. Por mais que tenha demorado pra gente chegar até aqui, parece que finalmente estamos chegando em algum lugar e eu tava pronto pra adorar Skypiea. Demorou quase que 20 capítulos desde que descobrimos a existência da Cidade dos Céus, mas finalmente no capítulo 239 nós chegamos na Skypiea de verdade. Foi um pouco enrolado e com certeza mais longo do que deveria, mas nós chegamos. O Luffy gritando que tem cheiro de aventura consegue trazer pelo menos um pouco do meu hype de volta. Lá a gente vê uma sociedade com a sua própria tecnologia, dinheiro, regras e principalmente governada por um deus. Os detalhes socioeconômicos são propositalmente vagos, One Piece não é esse tipo de mangá, mas Skypiea é claramente uma teocracia ditatorial nas mãos de um misterioso deus que a gente só ouve falar por quase metade do arco. A maior parte do começo a gente só ouve falar desse Kami assustador que é capaz de observar tudo e todos e destruir todos aqueles que não seguem os seus ensinamentos. Juiz, júri e executor, adorado e temido pela população local. Tudo isso criando um antagonista verdadeiramente maneiro, impressionante. Agora, nós vamos finalmente explorar o tal Reino dos Céus. De cara, conhecendo alguns locais para apresentarem a história e explicarem o reino de Skypiea pra gente. Connis e o pai dela, Papaya. Papaya? Não. Papaya é a fruta, peraí. Não, eu li errado. Pagaia. Connis e o pai dela, Papaya. Não, pera, eu errei de novo. Papagaia. Connis e Papaya. Enquanto a trupe do Chapéus de Palha fazia novos amigos e aprendia sobre a geografia local, a Nami se separou do resto do grupo e encontrou uma floresta escondida em uma outra seção bloqueada da história, o que torna essa a terceira área secreta em seguida que a gente descobre. Primeiro a gente descobriu que tem gente no céu, uma área secreta. Depois a gente descobriu que tem um céu 2, mais alto que o céu que a gente viu antes, porque tem o céu da entrada, aí tem o céu de Skypiea, que é o céu 2. Então, mais uma área secreta. E agora a gente descobriu que dentro do céu 2 tem uma área secreta de terra no céu. É uma área secreta dentro de uma área secreta dentro de uma área secreta. E mais pra frente a gente vai descobrir que a Eldorado que a gente tava procurando ficava ali dentro também. Então tem mais uma área secreta, ainda mais dentro de uma área secreta, dentro de uma área secreta, dentro de uma área secreta, dentro de uma área secreta. Consegue ver como isso tá ficando desnecessariamente complexo? O arco continua com essa mistura de descoberta e lore interessante, com exceção de linguiça. Tudo demora mais do que deveria. No capítulo 242, por exemplo, metade dele é só o Chapéus de Palha discutindo as regras locais com o que é essencialmente a patrulha de divisa de Skypiea, que quer multar eles por passarem pro céu sem pagar a taxa. E por mais que seja engraçado, eu acho que o Luffy discutindo com os cobradores de pedágio dos céus não precisava ter 11 páginas, mais da metade de um capítulo, pra chegar à conclusão que todo mundo sabia que já ia chegar. Finalmente, o arco começa a se desenvolver. Os protagonistas se separam, igual sempre acaba acontecendo. Eles viajam pra encontrar esse tal de Enel, que todo mundo tava chamando de Deus, e mais importante ainda, a grande cidade de ouro de Eldorado. Eu ainda sinto falta de uma motivação mais forte pra fazerem tudo isso em Skypiea, principalmente quando comparado a Alabasta de novo. Motivação. Aqui, os protagonistas só estão fazendo tudo o que eles estão fazendo porque, primeiro, é legal. Segundo, ouro e tesouros é o que o Luffy acredita que os piratas deveriam tentar pegar. Ele nem tá tão interessado assim no dinheiro, mas no tesouro em si, na vontade de ter um tesouro. Não é uma motivação ruim, mas é certamente mais leviana do que a motivação de libertação do povo de uma grande amiga como a Vivi que a gente tinha em Alabasta. Se o Luffy e seus amigos perdessem Alabasta, você sabia exatamente quais seriam as consequências e
você sabia que seriam graves. Uma vez que ninguém morre em One Piece, a menos que você se chame Portuguese de Ace, principalmente nenhum chapéu de palha morre em One Piece, você sabe que mesmo se os protagonistas perderem, ninguém vai realmente acabar morto. Então, o risco de Skypiea até o presente momento era literalmente nenhum. Se eles falhassem, eles só iam embora e a história ia acabar voltando pra onde ela tava antes. E se eles conseguissem, a história também voltaria pra onde ela tava antes. Afinal de contas, eles estavam fazendo uma side quest. Enfim, o grupo se separa. Nami, Robin e Zoro vão procurar a cidade perdida de Eldorado. Luffy, Usopp e Sanji foram pra Floresta Proibida. E o Chopper ficou pra trás para proteger o navio. Nós conhecemos agora os desafios dos grandes guardas do Enel, começando com o desafio das bolas, que é tão entusiasmante quanto parece. O Homem de Almôndega aqui diz que só 10% das pessoas que participam sobrevivem, o que é um número extremamente específico. Bom ver que mesmo com todos os seus problemas, o Enel ainda faz censos populacionais. E o Usopp também faz a cara mais bizarra de One Piece até agora. Eu não sei como abordar isso no resto do vídeo, eu só acho que era pra ser engraçado, mas ficou meio assustador. Acho que são os buracos onde os olhos deveriam estar. Não sei, eu fico olhando pra isso por muito tempo, é medonho. A luta contra o Sr. Almôndega não é nada demais. E o desafio das bolas é uma piadinha engraçada. Como todo o resto do arco até agora, nada além de engraçado e meio enrolado. Isso é muito triste, porque a Skypiea tem uma das melhores histórias de One Piece e uma das mensagens mais bonitas do mangá inteiro, mas leva uma eternidade pra que a gente chegue nela. Levou literalmente 30 capítulos entre a gente descobrir que existia uma ilha no céu pra chegar na parte que é realmente interessante dessa história toda. E é óbvio, eu não sou cínico bastante pra dizer que esses 30 capítulos não serviram de nada, muito menos que eles não são legais, mas por que diabos a gente tem que esperar tanto pra chegar na parte boa do arco? Ah, e spoiler, a gente ainda não chegou, tá? A gente só começou a chegar, porque no capítulo 248 e 249 nós finalmente conhecemos os Shandians, entendemos um pouco mais sobre eles, descobrimos que o Cavaleiro dos Céus costumava ser o deus de Skypiea antes do Enel e várias outras coisas legais. E eu só fico me perguntando, onde que tava toda essa exposição de lore deliciosa quando os chapéus de palha estavam saindo na mão com os besouros rola bosta? O Sanji derrotar o Homem Almôndega acaba criando um efeito borboleta. E os Shandians, que já queriam derrotar o Enel, viram essa oportunidade como uma chance de lutar contra ele e partir pra batalha. Enquanto isso, a Nami descobre que a ilha que tá nos céus nesse exato momento e toda essa região que o Enel habita é a ilha de Eldorado, que um dia subiu aos céus. Noland, então, não era um mentiroso. Ele realmente tinha descoberto a cidade de Eldorado. Mas, quando ele voltou pra visitar, a cidade estava nos céus e ele não tinha como saber. Um excelente plot twist, do tipo que todos os ingredientes já estavam lá, bastava só você juntar tudo pra descobrir. Oda gênio. Depois de algum tempo, os protagonistas finalmente se reúnem novamente e decidem que no dia seguinte eles vão fazer uma investida na cidade de Eldorado, usando o mapa que o descendente de Noland entregou pra eles. Rola uma festa do foreshadowing e todo mundo se prepara pra começar a parte violenta do arco. Todas as peças são movidas pra estarem no mesmo lugar com objetivos conflitantes. Os chapéus de palha querendo o ouro de Eldorado, os Shandians querendo derrotar o Enel e os 50 guardas celestiais dele. Faltava só uma figura ser apresentada de verdade, que a gente só tinha ouvido falar. No capítulo 254, então, finalmente acontece. A gente tinha ouvido falar muito dele até agora, nós tínhamos visto os efeitos da sua tirania e até parte dos seus poderes, mas agora, finalmente, o nome recebe um rosto. Aqui está o deus de Skypiea, Enel. Eu queria botar uma música do Eminem nessa parte, mas esse tipo de música vai derrubar o meu vídeo rapidinho se eu botar no ar. Então eu vou botar, assim, bem rápido, que eu acho que o robô do copyright no YouTube não percebe, tá? Tá aí. Aqui está o deus de Skypiea, Enel. Novamente, assim como faz com Arlong, o Oda usa um painel único pra contar a história do vilão desse arco na sua apresentação. Design, poses, falas, tudo aqui é repleto de iconografia e significados extras. E entre todos eles, eu acredito que 2 ícones simples explicam muito bem exatamente que tipo de personagem o Enel é. Nas costas, ele tem o que são chamados de tambores de Tomoe, que na mitologia japonesa é o que o deus Raijin usa pra criar trovões. Perfeito, o Enel é um deus com poder de trovões. É exatamente isso que ele precisa. Mas, olha aqui embaixo, no que ele tá deitado em cima. É uma almofadinha de canto de sofá dos tambores de Tomoe. Esse simples ato de pegar um símbolo religioso e deitar em cima dele com essa preguiça é tudo que o Enel é e mais um pouco. Um deus claramente falso e mentiroso, que se aproveita da fé alheia pra conseguir o que ele quer. E ainda por cima é preguiçoso, quase que entediado. Parece mais animado que tá vindo um cara forte que vai divertir ele do que preocupado com qualquer problema que eles possam causar. Daqui pra frente o arco engrena, e esse terceiro ato de Skypiea é maneiríssimo. Até a hora que não é mais. Mas espera um pouco que a gente já vai chegar nesse. Agora, a história se desenvolve em um Battle Royale bem claro entre todas as forças na ilha, com o Enel chegando a literalmente falar isso, contar quantos jogadores tem, quantos vão sobreviver, e de verdade, a qualquer momento, eu tava esperando ele lançar um emote do Fortnite depois de cometer um homicídio qualificado. E não ficaria nem fora do lugar pro personagem dele. No comecinho desse Battle Royale, o Luffy é engolido por uma cobra, e podem esquecer dele. O nosso protagonista vai passar
11 capítulos dentro da barriga da cobra. Nesse meio tempo, as lutas vão se desenvolvendo. O Enel dá as caras na Going Mary e frita o Sanji. O Zoro luta contra uns caras genéricos. A Nami derrota os gêmeos Almôndega do Sr. Almôndega. A Robin mata um cara porque ele destruiu um sítio arqueológico. O que é assim, que bom pra ela. Mas imagina se ela conhecesse o Império Britânico pra ver o que ela não ia fazer. Toda essa parte é muito interessante, mas também acaba danificando o pacing dessa parte da história. O Oda faz questão de mostrar cada luta, cada detalhe, cada parte desse Battle Royale. Então a gente leva vários e vários capítulos de lutas de NPC pra chegar onde todo mundo meio que já sabia que ia chegar. Todos os personagens sem nome que tinham aparecido perdem, e depois de uma eternidade de verdade vendo NPC brigando com NPC, restam apenas os personagens nomeados que a gente conhece e se importa. Wiper representando os Shandians, Zoro e Robin representando o Chapéu de Palha, e Gunfor, o Cavaleiro dos Céus, representando o Povo dos Céus. Todos contra o Enel. O Eminem aqui dá um choque no Gunfor e na Robin, e de quebra ainda acaba explicando seu plano do mal de destruir toda a Skypiea e fazer a própria arca com os sobreviventes. O Enel ainda deixa o Zoro à beira de ser derrotado, e o Wiper mata ele com um golpe de Dio. Parece que finalmente vai dar certo, mas o Enel demonstra um controle tão minucioso da sua fruta que ele reinicia o próprio coração. Fudeu de vez! E assim, puta que pariu. Levou o que parece ser uma eternidade pra que a gente chegasse aqui, mas que momento foda! Com esse ato sozinho, o Enel se colocou como o vilão mais assustador da história até aqui. Ele parece completamente imbatível. O bichão morreu e voltou como se nada tivesse acontecido, farmando aura ainda, dizendo: as pessoas não têm medo de Deus. Deus é o próprio medo. Porra, que foda! E aí, quando tudo parecia perdido, lá tava o Luffy encontrando a saída de dentro da cobra. Levou o que parece uma eternidade? Sim. Essa cobra definitivamente não é comprido bastante pra levar 11 capítulos pra achar a saída e o Luffy não se perderia em um caminho que só vai pra frente e pra trás? Também. Se fosse o Zoro, eu até acreditava, mas não o meu rei dos piratas. Bom, independentemente do que o Luffy tava fazendo, passeando na barriga da cobra, ele finalmente conseguiu sair e tá pronto pra lutar contra o Enel. Até agora, o Enel era assustador, impossível de machucar e com ataques devastadores que não fazem absolutamente nada contra o Luffy. O que é óbvio, e eu tava esperando acontecer durante o arco inteiro. O cara tem poder de raio e o Luffy é feito de borracha. É praticamente uma batalha Pokémon, o Enel é tipo elétrico e o Luffy é tipo ground. O Enel simplesmente não tem como causar dano nele. Eu achei isso legal, mas ao mesmo tempo um pouco broxante. No último arco, mais uma vez, o Luffy teve que descobrir várias técnicas diferentes pra ganhar do Crocodile. Ele perdeu várias vezes, usou a água de Yuba e depois até o próprio sangue pra conseguir machucar o Crocodile e ganhar. Uma certa poesia na própria fraqueza do Crocodile ser exatamente aquilo que ele queria privar o povo de Alabasta de ter: água. Aqui o Luffy ganha do Enel por sorte. Ele era simplesmente o cara certo na hora certa pra ganhar dele. Eu acho que o que é pior ainda é o fato que o Luffy não derrota o Enel ali. Mesmo a gente tendo certeza quem vai vencer por causa dessa vantagem óbvia, assim como todo o resto do arco, essa luta também demora bem mais do que deveria. Ao invés disso, ele derruba o Enel e parece que a luta acabou e ele levanta. E até aí eu entendo, seria realmente fácil demais, mas a luta continua. O Luffy usa o instinto superior 20 anos antes do Goku pensar na ideia. Acerta o Enel de novo, 2 vezes. Joga o Enel pra longe e ele fica deitado no chão totalmente arregaçado. Mas não se engane, a luta ainda não acabou, porque ele levanta de novo com o que parece ser a 4ª vez e ele só continua o plano dele como se nada tivesse acontecido. Ainda joga o Luffy com um bloco gigante de ouro na mão de cima da nave dele. Os outros chapéus de palha que ainda não tentaram derrotar o Enel aparecem, tentam e não conseguem. O Enel passa os próximos 2 capítulos destruindo tudo em volta e ameaçando destruir Skypiea, e pode dizer que eu tô com saudade da minha ex, mas mais uma vez eu não me importei nem de perto com Skypiea quanto eu me importava com Alabasta. Enquanto em Alabasta a bomba do Crocodile queria destruir a cidade era genuinamente assustadora, a super nave do Enel, que é muito maior, mais poderosa e provavelmente mais destrutiva, dava menos medo. Não só porque era óbvio que o Luffy ia derrotar ele, já que ele é o inimigo natural do Enel e essas coisas todas, mas também porque até agora a gente não tinha tido razão nenhuma pra se apegar ao povo de Skypiea. Era só um lugar exótico como vários outros que a gente tinha conhecido antes. Mas aí, quando eu tô voltando a achar esse arco ruim, o Oda vai lá e coloca uma das melhores backstories dessa história inteira. Eu não vou nem resumir pra vocês, porque eu não quero dar spoiler pra quem por qualquer razão nunca viu Skypiea e chegou até aqui. Se você é um desses caras que pulou Skypiea, vai ver agora. Não precisa nem terminar de ver o vídeo, só essa backstory vale o arco inteiro. Eu só tenho a dizer que o Noland é foda, e o bromance que ele tem com o grande guerreiro dos Shandians é genuinamente uma das histórias mais lindas desse mangá inteiro. Tudo que acontece nessa backstory é lindo e apaixonante, é emocionante. Eu termino isso chorando igual o Noland quando ele disse que vai voltar pra encontrar os Shandians, e mais ainda quando eu percebo que ele nunca conseguiu se encontrar com os Shandians. Se eu entrei na backstory sem me importar muito com Skypiea, com os Shandians e com o Enel, eu saio da backstory completamente
completamente xandianizado das ideias. Fã do Nolan até o fim dos tempos, torcendo pro Luffy esticar a fimose de borracha dele até engolir o Enel igual o Cell fez com o Android 17. Nada a ver, né? Exagerei. O que vem em seguida é uma das sequências mais emocionantes de One Piece. O Luffy subindo o pé de feijão que leva até o Enel, acertando um soco na cara do Enel com essa mão de ouro. Ouro esse que foi a razão do Enel colocar os Shandians em tanto sofrimento e tocando o sino da liberdade de Shandia. A figura dele aparecendo nos céus como um libertador, o descendente do Nolan emocionado e mais uma vez tudo acaba em festa de novo. O final desse arco é simplesmente genial. É de chorar, de rir e é de ter uma catarse absurda vendo o Luffy salvando o dia e batendo no Eminem. Então eu te pergunto, se essa backstory é tão, mas tão boa e mudou totalmente a minha opinião sobre o arco inteiro, por que a gente tem que esperar tanto pra isso? Por que a gente teve que ver 11 capítulos de Interior de Cobra, 7 capítulos de explicação pseudocientífica genérica e um capítulo inteiro caçando o mosquito da dengue? Porque a parte emocional da história tinha que ficar escondida lá no finalzinho do terceiro ato. Eu acho isso um puta potencial perdido, porque relendo Skypiea, sabendo dessa backstory, o arco inteiro é muito mais poderoso, ele é muito melhor. Por que então, e aqui vem a solução que eu falei no começo do vídeo, a gente não abriu esse arco com essa história? Pensa comigo, a gente acabou de terminar Alabasta. O arco foi emocionante e todo mundo tá extremamente emocionado pro que vem a seguir. Imagina então se o próximo capítulo começa com o Sanji sentado e lendo um livro, a história de Nolan, o mentiroso. O Chopper pergunta que livro é esse e a gente é apresentado pra história do Nolan pela primeira vez. E o arco continua como ele é na história original. O navio caindo, o Chapéu de Palha querendo ir aos céus e conhecendo o descendente do Nolan, mas agora ele não conta a história do Nolan, o mentiroso. O descendente dele conta a história do Nolan verdadeiro, do Nolan, do guerreiro Calgara, da viagem dele. A história do Chapéu de Palha tem uma breve pausa pra mostrar a backstory do Nolan exatamente como a gente vê, indo até o ponto em que o Nolan volta pra Jaya, tentando encontrar com os Shandians novamente e simplesmente não tem nada. Até o momento, a gente não sabe por quê. O Chapéu de Palha não sabe por quê. E nem mesmo o descendente de Nolan sabe por quê. O que antes era só um mistério interessante júlio-verniano, agora se torna muito mais. O resto do arco pode continuar exatamente como ele é. Pode manter até o Chapéu de Palha brigando com as formigas Tanajura. E eu argumentaria que a simples troca da localização da backstory tornaria o arco inteiro muito melhor. O descobrimento seria mais interessante, uma vez que agora você tá emocionalmente ligado com ele. O plot twist de que metade de Jaya foi pros céus, além de maneiro, provaria Nolan correto imediatamente, seria ainda mais poderoso quando revelado. As lutas dos NPCs no Battle Royale agora não seriam lutas de nativos sem nome que você não conhece. Seriam as lutas dos libertadores Shandians que você teve a oportunidade de se apegar. É exatamente o que aconteceu comigo. Depois que eu soube da história inteira, olhando pra trás, o arco ficou melhor. Então por que esperar? Por que deixar a backstory lá pro final da história? Porque a gente tem que olhar pra trás e ver o arco melhor. Não seria tão melhor se a gente lesse o arco inteiro com isso em mente? Descobrindo as verdades de Skypiea e torcendo pra sua libertação do Enel em cada passo? Eu genuinamente acho que com essa simples mudança de quando as ideias são apresentadas, sem nem precisar nada do conteúdo do arco em si mudar, mudaria completamente como o arco seria visto. E até o pacing extremamente lerdo de Skypiea poderia ser desculpado, uma vez que muitas das partes que antes pareciam só enrolação e encheção de linguiça, agora realmente importam pra você como leitor. Mas ainda, eu acredito que o Oda aprendeu com isso, porque em um ano, outra saga com uma estrutura extremamente parecida com Skypiea e Alabasta, ele coloca a backstory do Oden no meio do arco, ao invés de no final. E pra mim, isso fez toda a diferença do mundo no peso emocional que a narrativa teve durante todo o final de Wano, e poderia ter feito a mesma diferença com o final de Skypiea. Ou eu tô errado, e ele tá certo também, né? Ele é o Oda gênio, e eu sou só a porra do passarinho que fala de anime no YouTube e faz live de Pokémon, né? Esse é o vídeo, pessoal. Pra todo mundo que diz que deveria pular Skypiea, você tá errado. E pra todo mundo que diz que Skypiea é o melhor arco do mundo, você tá errado também. Pronto, consegui uma briga com 100% das pessoas que gostam de One Piece. Legal. Caso você ainda não me odeie por causa das minhas opiniões, eu fiz um vídeo sobre Arlong Park e o East Blue. É isso, se inscrevam.